Perfeito. Posso iniciar então? Bom Pode dia, iniciar. pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer aqui então todo o processo. Antes da gente iniciar, vou falar um pouquinho do propósito do app, né? Vou contar um pouco a experiência, porque também tenho loja, eu também tenho drogaria, já uso o app aí já tem uns 3 meses aí mais ou menos. Vou trazer os benefícios, o que ele trouxe de retorno, algumas experiências, tá? E aí a gente vai falando aqui das funcionalidades. Primeiro ponto, o app ele consiste em dois módulos aí. Um módulo de contagem de estoque, que é esse aqui que eu acabei de entrar aqui, que consiste o quê? Você executar o balanço, vou pegar aqui, ó, vocês estão vendo até minha tela aqui, e vou bipar um produto. E aí, como eu estou bipando já um produto com controle de lote, né, que está aqui nessa base, ele já fala para eu selecionar qual lote que está nessa caixinha aqui. Então, eu vou selecionar aqui o lote e ele já fez a apuração aí. Então, você vai fazendo todo o processo de bipagem, que isso aqui é o que a gente chama do quê? Do processo de contagem a loja aberta e tudo, mas é uma contagem em massa, ou a loja toda, ou uma categoria toda, enfim. Esse aqui, pessoal, é o módulo 1, faz parte do Links Inventário. O módulo 2, ele consiste no quê? Em vez de você ativar uma contagem, executar essa contagem, você tem a parte do rotativo. O que o rotativo vai fazer? É mediante criações de tarefas. Então, aqui você pode criar as tarefas, e as tarefas têm a sua recorrência. O que é isso? Cara, eu quero toda terça-feira que a Carolina conte 20 produtos, 20 SKU da categoria genérico curva A. E aí o sistema ele vai fazer um sorteamento e vai listar para a Karina os produtos que ela tem que criar, tem que contar. E aí você tem todo um monte de regra que você pode criar. E aí a Karina ela vai o quê? Dando a manutenção e já fazendo as devidas correções. O que é legal desse modo? Tá vendo aqui tarefa guardando início? Isso aqui sou eu contando. Então, se eu vir aqui e iniciar a tarefa, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter que fazer a contagem aqui. Então, ele está iniciando a tarefa aqui, né? Vamos ver. E aqui ele vai estar os produtos aqui, 10 produtos no caso, pendentes. E aí eu vou ter que ir na gôndola, ler os produtos aqui, fazer a bipagem. Se eu bipar um produto que não está na minha tarefa, ele vai nos avisar. Ele depois vai ter os divergentes e as confirmadas que estão corretas e você finaliza o processo. Quando você finaliza o processo, vamos supor que a Karina fez a contagem aí dos 10 genéricos aqui. Quando você finaliza esse processo, o que vai acontecer? Ele vai para um aprovador. E aí o aprovador vai ver a divergência, vai ver o que aconteceu, e ele já pode aprovar essa atualização de estoque. Aí o app já faz a atualização de estoque baseado na contagem da Karina. Tá? Então isso aqui é a parte rotativa. Mas vamos falar agora um pouquinho, vamos voltar para o nosso contagem de estoque, e aí falar algumas características. Primeiro, você ganha muita agilidade no processo de balanço, porque você não está amarrado com um leitor de código de barra, e tudo isso, pessoal, detalhe, é em tempo real. Tudo isso está conectado no Big, é como se fosse a tela de contagem do Big aqui na palma da sua mão, tá? E aí você vai ter vários recursos que hoje não existem no Big. Por exemplo, você está apurando aqui, você fez algum processo errado. Tá vendo o lapisinho? Você consegue vir aqui e editar a sua execução. Então você consegue arrumar caso eu tenha passado. Um detalhe, câmera, ela não tem o quê? Ela não tem um botão, né, de bip do leitor de código de barra. Então o que a gente configura? O intervalo de leitura aqui entre uma leitura e outra, ou seja, 1,75 segundos para dar o tempo de eu tirar a câmera e olhar e ir para outra caixinha. Se você deixar 0 segundo, ela vai ficar que nem uma metralhadora. É o indicado, mas tem algumas pessoas que às vezes gostam de ser mais rápida, né? Então você tem todo esse processo de configuração para quê? Para você executar a sua tarefa, executar o seu balanço aí. Aqui, pessoal, o que é legal? Você vai ter todo o seu histórico do que aconteceu. E aí, para gestores que estão fazendo balanço, ele já também consegue identificar o preço praticado. Se o preço praticado está saudável ou não. Ele já pega todas as regras de desconto e aí ele já dá, principalmente produtos que às vezes você fez um fracionamento errado, alguma coisa do tipo, ele já mostra aqui para a gente. Se eu clicar em cima do produto, ele vai me trazer todo o detalhamento e também a parte do preço praticado aqui. Informações de estoque, se tiver controle de lote. Então você consegue ver todo o seu histórico, conforme você vai executando a rotina, você vai ter todo o seu histórico gravado aqui.
Você tem funções como buscar produto por nome, que é um recurso que não existe nativamente no Big. Então, você está fazendo contagem. Pô, o código de barra não está lendo. Você consegue vir aqui e digitar o código de barra. Ah, não tem código de barra. Você consegue vir aqui e pesquisar o produto pelo nome. E aí ele vai pesquisar e vai falar qual Dorflex é que você está contando. É esse aqui. Quantas unidades você está contando dele? Contando uma só. E aí ele já fez o processo de apuração. Conforme você vai bipando, ele vai registrando toda a ação. E aqui ele vai te sinalizando em cores. Quando está verde, é que o estoque está correto. Quando está em amarelo, é que está sobrando. E quando está em vermelho, vamos pegar um produto aqui, vamos pegar um outro Dorflex. Vamos supor que eu estou contando esse Dorflex com 9. E aí eu falo que eu tenho 7 unidades. É que eu já apurei um monte dele. Vamos pegar um outro produto aqui que eu não tenho apurado. Melhor, eu vou resetar a contagem dele. Vamos supor que eu tenho 7. E aí ele aparece em vermelho aqui. Então você tem função de resetar, de multiplicador, tudo que acelere o processo no seu balanço, você vai ter aqui. Além do que, tá vendo um botãozinho chamado relatórios? Aqui da tela você já consegue saber quanto que falta. No caso aqui, eu acabei de atingir 1% do balanço. Então o app ele já vai te sinalizando como está o seu andamento. Tá? Então, rapidamente, até citando um exemplo da última contagem que eu fiz. Pô, era 6:30 da tarde, eu comecei tarde a contagem, né? E aí a loja fechava às 7 horas. Eu falei, putz, ainda tem essa parte aqui. Mas na hora que você entra aqui, eu estava em 94%. Falei, nossa, falta tão pouco. Aí deu aquele gás, as meninas me ajudaram ali, pum, em 20 minutos terminando tudo. Porque faltava pouco. Então, isso aqui te dá um gás. E é nessa tela também, pessoal, que você vai ver o que está faltando, o que está sobrando, o que está negativo o seu estoque. Então, putz, o diminute de fato eu não contei nada. E aqui você também é onde você faz o ajuste final. Então, cheguei no final, que é onde você começa a ver as divergências, é nessa tela que você vai ver. Você consegue vir aqui e ajustar a divergência de acordo com a sua necessidade, de acordo com a validação da gôndola. Quem faz balanço recorrente deve sofrer, né? Chega na divergência, geralmente imprime um relatório, pega esse papel e começa a ir nas gôndolas ticar se de fato não foi uma contagem errada. Às vezes o balconista se confundiu, o operador, na verdade, se confundiu ali na contagem, tá? Então, isso aqui, ele traz um benefício muito grande por você já estar com o celular. Aqui em cima, vocês estão vendo SKU e estoque. O que acontece? Você tem duas visões, mas essas visões é mais para o atingimento. Você tem a visão de SKU, onde eu tenho 2.734 SKUs em estoque, e eu contei por enquanto 27. Eu tenho a visão em estoque, eu tenho 43.802, a maior parte deve ser de agulha, né, para aplicação, e eu contei 144. Então, eu atingi por enquanto 0,33. Lógico, vai ter o produto aqui que está com um estoque gigantesco, que são das agulhas. Mas você consegue ter essas duas visões aqui para saber rapidamente o que está acontecendo. Depois disso, pessoal, a gente tem uma série de outros recursos, como controle por lote barra vencimento. Vocês estão vendo aí embaixo. A ferramenta proporciona o quê? Vamos supor que o... Deixa eu ver aqui alguma das pessoas que são externas aqui. Vamos pensar aqui no Rodolfo. Vamos supor que o Rodolfo é o gestor e ele quer começar a pegar algumas perfumarias para controlar o lote barra vencimento. Então, ao ativar essa opção, lógico, essa opção aqui, pessoal, é tudo mediante permissão, tá? Então, tudo isso é mediante permissão de usuário, até mesmo que o usuário vai visualizar ou executar, tá? Mas mediante essa permissão, o que que acontece? Quando eu pipar o produto, por exemplo, esse Tropinol aqui, ele já vai pedir e já vai ativar o controle de lote nele, tá? E uma outra coisa super legal é que você consegue fazer um controle de lote resumido para esses produtos. O que que o controle de lote resumido faz? Isso aqui para a galera que sempre quis tentar trabalhar com vencimento no PDV, pelo menos nos produtos caros, isso é muito útil. Vamos habilitar o lote resumido e já vou definir aqui uma data de fabricação padrão. Vou colocar aqui janeiro de 2024. O que vai acontecer? Vou bipar de novo para o Tropinol, aliás, e aí eu vou adicionar. Na hora de adicionar, eu não vou precisar escrever nome de lote. Está vendo que o nome é gerado baseado na data de validade?
Ou seja, você consegue agrupar vários lotes distintos com a mesma data de validade. Na verdade, a gente foca mês, ano. Então, isso aqui acelera muito o processo. Um detalhe que vocês podem perguntar: isso é somente para produtos comuns, tá? Produto psicotrópico e antimicrobiano, essa função ela não vai funcionar, ela não vai ativar neles. Somente nos produtos comuns que eu quero controlar. Eu tenho minha perfumaria ali, uns perfumes caros pra caramba, ele tem um vencimento ali e eu quero colocar o vencimento desses produtos. Por quê? Na hora que tiver faltando 6 meses, eu faço uma baita promoção para pelo menos não perdê-los. Né? Então você tem esse recurso aqui que é muito legal na hora de fazer o BIP. Vamos falar de alguns cases agora, pessoal. Ah, a gente tem alguns outros recursos, como multiplicador, o resetar, que é quando você quer resetar a contagem do produto. Bipei um produto, aliás, pesquisei um produto por nome errado, quero resetar ele, enfim, você tem uma série de recursos aqui. Mas vamos falar de alguns cases. O meu case em especial, eu que fazia o balanço da loja, da nossa loja aqui, eu levava em torno de 2 dias para fazer o balanço sozinho. Sozinho, o que eu falo é assim, com uma menina, uma balconista me ajudando, porque ela tinha que ficar na frente do computador olhando a tela, e eu ia com um leitor de código barra sem fio. Provavelmente algum de vocês já pode ter feito isso, né? Então, dava erro, eu jogava numa caixa de papelão o produto para não parar, ela dava o ok lá, e eu ia para o próximo produto. Aí chegava no final do balanço, tinha 1 milhão de produtos. Qual que foi o tempo com o app? De 2 dias e meio, mais ou menos, que até a parte da divergência, a gente finalizou em cerca de 6 horas e 15, 6 horas e 10. Então teve uma redução drástica de mais de 60% aí do tempo. Então só aqui, o seu tempo, mais o tempo de um colaborador, ou dois, ou três colaboradores que vão fazer a contagem economizados, já compensa muito. E não é só isso. É o estresse que fica muito menor, é muito mais rápido. O colaborador não vai ficar 2 dias fazendo isso que nem eu ficava antes. Cara, em 6 horas eu resolvo o Paranauê. Rapidinho, pá, 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 pá. Quando eu vi, já foi uma prateleira inteira. Então isso se torna muito rápido. Outro ponto, você consegue fazer muito mais balanços inteiros ao longo do ano. E é aquilo, pessoal. Estoque correto, você compra correto, você para de perder produto porque está dando ruptura. Então, uma série de situação que você garante. O estoque, na época que eu fazia as consultorias, eu sempre falava, gente, estoque é a base da pirâmide. É o que sustenta todo o restante da operação. Se você tem um estoque quebrado, ou tudo furado, ou não confiável, enfim, você não vai conseguir comprar certo, você vai perder um monte de venda, você vai ter que ficar comprando, olhando o prateleiro e não comprando por demanda. Olha todo o estresse que isso gera, tá? E aqui eu vou mostrar também um recurso muito legal, que é o quê? Quando você bipa um produto que não localizou o código de barra, como foi esse caso aqui, que no caso aqui é um disjuntor que eu tenho aqui na minha mesa, ele fala, ó, produto não encontrado. Já não quer vincular este código de barra a um produto do seu cadastro, então quem dá a entrada? E aí, depois eu queria até perguntar para a galera que é cliente aí, se já aconteceu isso. Você está fazendo balanço, aí dá produto não encontrado. Aí o que que você faz? Geralmente ou você vai na retaguarda lá, cadastra o código de barra, por algum motivo o código de barra não está no sistema. Então, tudo isso você perde um tempo BA. Aqui, olha só, vincular EAN. Vou pesquisar aqui o. Deixa eu ver se tem alguma coisa de juntor aqui. Não vai ter, né? Deixa eu pegar outro nome. Vamos colocar aqui Dorflex mesmo. Opa, Dorflex. Então, eu vou colocar aqui nesse Dorflex de uma unidade. Já vinculei o produto, e aí na sequência, ao bipar o código de barra, como esse Dorflex está com controle de lote, ele pediu aqui para a gente informar o lote. Eu vou informar aqui o lote, essa aqui mesmo, e aí a gente sai. Então, isso aqui, pessoal, você vai executando de forma muito, muito rápida. Vou falar um case de um outro cliente que está usando. Esse cliente ele é um pouquinho maior, ele tem 53 lojas. Ele demorava 6 dias para fazer o balanço em 2 pessoas da maior loja dele lá. Ele levou 2 dias e uns quebrados, em algumas poucas horas, para executar o balanço. Não é à toa que hoje ele usa e faz muito mais balanço ao longo do ano, está sempre fazendo balanço, seja ativando uma categoria específica, e ele ainda não está usando o rotativo, por causa que o rotativo ficou pronto não tem muito tempo, tá? Então ele já deve passar a usar o rotativo.
E agora vamos falar. Alguma dúvida ficou aqui, pessoal? Até o pessoal da Links também, os clientes. Tranquilo? O benefício, a importância? Fechou. Então agora vamos falar do rotativo, que é o módulo 2. O rotativo ele contempla aqui só mencionando aqui se a autorização que está aqui embaixo, algumas ações você pode liberar para o usuário não ter permissão, tá? Às vezes o gestor está contando e está contando os funcionários. Cara, o funcionário não pode usar o edital, o funcionário não pode vincular código de barra. Mas o que que você faz? Cara, na verdade, o funcionário ele pode pedir uma senha de autorização. E você, gestor, você vai lá e gera essa senha para ele, entendeu? E aí ele consegue executar uma única vez aquela ação. Então você tem muitas permissões legais para trabalhar em cima do app aí para cada tipo de usuário. E aqui, pessoal, vamos falar agora do balanço rotativo. Ele consiste em duas funções. O balanço, que é onde eu posso criar as tarefas, e aqui eu vou criar a tarefa, ó, vamos criar uma nova tarefa aqui. Então vamos pegar aqui a links. Eu vou definir o usuário, então, que vai fazer a contagem. Pode ser mais de um, tá? Eu vou definir o aprovador. O aprovador é importante você ter, aqui está como opcional, mas é importante, porque sem um aprovador, você só vai ver as divergências e você manualmente vai ter que ir lá e atualizar o estoque. Então não faz muito sentido. Então aqui você define o aprovador, por exemplo. Aqui você define qual dia da semana vai acontecer essa tarefa, se é num dia fixo ou se é intervalado a cada X dias, você pode. Ou não, vou fazer uma execução uma única vez. Aí eu quero que dia 10 de janeiro eu vou sortear 200 produtos de genérico para ser contados. Pode ser também. Então você está sempre criando essas tarefas aí. E um detalhe legal, pessoal, todas essas tarefas aqui, elas são criadas mensagens no próprio Big, tá? Então o Big tem aquele sistema de mensagem onde você pode mandar mensagem de um usuário para o outro. O app ele cria uma mensagem lá para o usuário, porque o usuário vai fazer a venda, vai aparecer, você tem uma mensagem. Aí ele clica, opa, eu tenho um inventário para fazer. É a forma de notificar o usuário, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que dia que é hoje? Hoje é quarta. Vou colocar aqui na quarta, mas vai começar só a partir de quarta que vem. Então vou colocar quarta e quinta. Quantos produtos serão contados, sorteados? Ah, eu quero, sei lá, 50 produtos. De qual categoria? Quero tudo? Não, eu só quero o de ético. De quais fabricantes? Ah, eu quero de todos. Esses dois campos são obrigatórios a selecionar, tá? Grupo e fabricante. Eu quero tratar por faixa de preço, ou seja, eu quero que conte os 50 produtos mais caros da minha loja. Às vezes eu nem vou ter 50 produtos mais caros. O app ele já faz uma separação, ele separa 25% na parte de preço de venda para cada produto, tá? Então, isso aqui é um filtro que você pode utilizar. Eu quero que ele traga os produtos novos dos últimos 10 dias. É legal contar os produtos cadastrados recentemente. Eu quero que ele garanta pelo menos 90% dos produtos sorteados que tem estoque no sistema. Eu quero produto com algum controle especial ou sem controle? Eu quero produtos de curva? Qual curva? Ah, eu quero curva A. Curva A, gente, a gente está rodando aqui, pessoal, clientes, cara, é impressionante o tanto de erro que dá. A gente fez balanço recente e o rotativo toda hora, erro de curva A, erro de curva A. Os curva C, você tem uma unidade no estoque, e aí a gente começa a plantar uma desconfiança, que é o quê? Cara, não vai querer roubar muito em curva C. Não estou falando, mas possivelmente furtar um funcionário ou fazer uma má ação no curva C, porque o curva C fica muito visível, né? Pô, curva C você tem um só, às vezes ali o cara sumiu. Opa, cadê esse produto? Agora, o curva A, que você tem um monte em estoque, é impressionante. Losartana, hidroclorotiazida, Dipmed, Cicestões, cara, é toda vez, tá bom? Então aqui fica uma dica até. Então, geralmente eu crio uma tarefa de curva D, uma curva C, tudo separado, né? Cada dia fazer uma coisa aqui. E aqui você também pode ativar o quê? Para o app sempre trazer os produtos divergentes. Então, daquela categoria, numa próxima contagem, ele vai trazer de novo. Pô, deu divergência? Traz de novo. Deu divergência? Traz de novo. Então, ele vai lembrando para você validar. Pô, por que estava com divergência? Você consegue habilitar
os produtos recém-chegados, então, ou seja, produtos que você deu entrada, eu quero... e aqui ele garante um pedaço, não é que ele vai separar aqueles 50, vai tirar um pedaço, não, ele aumenta um pedacinho, 10% de 50, então ele acrescenta mais 5 produtos que deu entrada recentemente, para garantir que estejam na contagem. Rotação de produtos é o quê? Eu não quero que o produto seja repetido. Então, eu não quero que ele seja repetido a X tarefa. Mas se ele for divergente, ele vai ser repetido, tá? Então, divergência, ele tem um peso maior aí. E aqui, se eu quiser acrescentar algum produto manual. Ah, eu quero que toda vez conte a recarga Mac 3 às quarta-feiras do usuário e tal. Que é um produto caro e pequenininho. Então, você pode criar todo esse mecanismo. Você vai dar um nome para o template. Eu vou colocar apresentação links, uma descrição maior e aqui vai ter um resumo de tudo o que está acontecendo. Finalizou e aí ele vai criar a configuração, tá? Então aqui ele criou a configuração, tem um novo mecanismo e aí a partir disso ele começa a gerar as tarefas. Aqui é o meu usuário, então eu tenho uma tarefa expirada. Um detalhe, pessoal, se a tarefa passar 24 horas, ou seja, virar o dia, automaticamente o app expira ela. E aí o app contabiliza isso como uma tarefa não executada daquele colaborador. Até citando um exemplo de casa, a gente tem 4 funcionários aqui na farmácia e uma das meninas não executa tarefa. Simplesmente não executa. É toda hora tarefa expirada no nome dela. Puta, agora a gente vai ter que chegar para ela e falar, você só quer vender? Você só quer a comissão? Tem que executar suas rotinas aí de limpeza, de executar tarefas. Isso faz parte do seu dia a dia. Então você começa a ter mecanismos de cobrança também, tá? E aqui eu tenho essas duas aqui. Essa eu já comecei, já estou em andamento, e essa está aguardando início. Então eu vou vir aqui em andamento. Como que funciona? O sistema sorteou os produtos. E aqui eu vou preenchendo. Ou eu vou bipando o produto aqui, ou dependendo de permissão, o legal é sempre deixar para bipar, tá? Eu posso vir aqui e editar. Eu tenho 2 desse, é desse lote mesmo, beleza? Porque esse aqui é um produto com controle de lote. Aí eu já confirmo. Conforme eu vou confirmando, ele vai tirando os produtos da minha lista. Então, pessoal, as meninas é muito legal. Elas vão andando com o celular, tal, já faz todo o processo, não gasta 6 minutos para fazer 20 rescaldos. A não ser que caia um produto de curva A com muito estoque, aí leva mais tempo porque você tem que separar, tal, fazer a validação. Mas é muito rápido. Depois que você fez toda a execução, vamos aqui contar isso aqui, vamos supor que esse eu tenho esse lote mesmo. Esse aqui eu tenho 7, aí é uma unidade desse lote, a outra unidade é o lote Inks, que vai ser janeiro de 21 e a validade março de 20. Pode ver que até para inserir a validade é muito mais fácil do que ficar digitando, né? Você tem uma roldana aqui, você não precisa se preocupar com o dia. O dia inserido vai ser sempre o dia 31, o último dia do mês para vencimento, e o primeiro dia do mês para fabricação, tá? E confirmei. Então você vai fazendo, ele já vai mostrando, ele já vai rodando essa barra de progresso, né? Esse não tinha, esse não tinha, esse tinha um. Aqui eu coloquei uma tarefa só de produto controlado, tá? Para mostrar o controle. Mas nos produtos que não fazem controle de lote, essa tela de lote não irá aparecer, tá, pessoal? Confirmei, confirmei, confirmei. E aqui só para a gente terminar, eu tenho 5 divergentes, 5 correto. O que eu quero fazer? Quero rever os divergentes ou eu já vou finalizar? Vou finalizar a tarefa. Então, ele já fez todo o processo. Aqui o usuário vai ter que escrever uma motivação que vai chegar para o aprovador. Ah, sei não, hein? Assumindo tudo. Então, e confirma o processo de execução aí dele. Muito rápido, muito tranquilo, tarefa executada com sucesso. E aí o que vai acontecer? Essa tarefa, ela vai ser enviada um e-mail para o aprovador, para relembrar o aprovador que deu divergência e para ele acessar o app para verificar. E aí o aprovador ele vai vir aqui, ó. E aqui ele vai ter a sua tarefa. Então, tarefa aguardando aprovação. Beleza, vamos ver o que é.
cara, tá faltando isso, tá faltando isso, tá sobrando isso, tá faltando isso, tá faltando. Putz, e aí? O que que eu vou fazer? Ah, eu vou aprovar. Tá feia a coisa, hein? Ao aprovar, ele automaticamente já pega esses dados, já atualiza o estoque do Big, tá? Ele já faz todo o procedimento de atualização. Um outro detalhe muito legal nessa parte, pessoal, lojas maiores, que eventualmente vocês possam estar trabalhando, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Philips Farm. Eles têm o gerente de loja e eles têm o gerente de balanço lá. Então, eles podem colocar dois aprovadores. E o estoque só vai ser atualizado quando os dois aprovadores aprovarem. Se um dos aprovadores negar, ele desativa a contagem daqueles produtos e beleza, ficou o estoque errado. Se por acaso vender o produto contado antes de aprovar, não tem problema. Quem perguntou? Ô Juarez, não tem problema, porque ele está usando a estrutura de contagem do próprio Big. Então, o que que vai acontecer? Ele vai diminuir o contado e vai diminuir o estoque. Na hora de aprovar, ele vai continuar com a divergência, entendeu? Então ele já continua com a divergência aí. Então esse mecanismo, pessoal, e tá vindo agora nas versões, toda a parte de dashboard de indicativo de divergência, quem menos executa tarefa, enfim, vai ter um monte de relatório que deve ser liberado aí até o dia 22 de janeiro, que vai incrementar muito. Por quê? Isso foi até um pedido da minha esposa. Na hora que eu atualizo aqui, na hora que eu processo, eu quero gerar um PDF daqui das divergências. Então, isso também já está vindo na versão nova do app, onde você já vai ter um PDF que você vai ficar atrelando ali, deixando tudo salvo. É legal você ter esses informativos, né? Então, com isso, você consegue manter o seu estoque de forma muito rápida. Falando um pouquinho agora do app, voltando, a gente tem indicadores aqui. Os indicadores principais, aqui nessa base não vai ter tanta. Ah, tem sim. Os indicadores aqui dessa base, eles ainda estão orientados à parte de contagem. A gente está criando os indicadores do balanço rotativo e aqui na função relatório é onde você vai conseguir gerar um monte de relatório em PDF dessas situações, tanto da contagem quanto do rotativo aqui para você estar extraindo, tá? Então, tudo isso é muito legal você ter esses indicativos. Ó, aqui, ó, esse aqui é um indicador que eu gosto muito. O Juarez perguntou: as divergências já têm o valor de custo do item e soma da perca para saber. O Juarez já está vindo na próxima versão, tá? A gente já está entregando esses, já tem essa informação, só vai subir mesmo. Mas é coisa rápida aí, até no mais tardar, dia 20 já vai ter um monte de indicador novo, já vai estar as informações de custo, prejuízo ali na hora, porque ali na hora você deve ter notado ali na divergência, né? Pô, você só está vendo quantidade e o prejuízo financeiro. Então, esse prejuízo financeiro também vai estar ali mostrando ali para o aprovador, tá bom? E aqui esse indicador é muito legal. Isso aqui é para contagem de estoque. Que aqui rapidamente a gente consegue ver quem que é o lerdo e quem que é o mais rapidinho para contar. Às vezes, quem que é o que fica conversando muito, conversa à toa, né? E não trabalha no processo de balanço, e quem não. Que é o quê? Quantidade de estoque contado por minuto. Então, aqui, ó, a Josmere, o Ramires e a Franciele, em torno de 11. O César e o Fernando Siqueira, 4 e 3. Putz. Oh, porque, não, é que eu peguei uma prateleira muito de fio. O que que foi? Então, ele consegue fazer esse trabalho aqui de trazer esses indicadores, tá? Aqui na parte de configuração, falar rápido, a gente tem uma série de permissões. Vou pegar, por exemplo, mostrar o módulo de administrador. Porque cada usuário vai ter seu login e senha. Então você vai cadastrar cada usuário, seu e-mail, CPF, enfim, login. E aqui é onde você define as permissões. Pô, ele vai poder aprovar a contagem? Ele vai poder criar a configuração? Então, você vai definindo aqui cada perfil, o que faz. Na contagem, o que que ele vai poder fazer? Ele vai poder gerar o código de supervisor? Ele vai poder ver os indicadores, ele vai poder criar os usuários do próprio aplicativo. Então, tudo isso você vai ter aqui no próprio aplicativo, tá? Basicamente, pessoal, é isso. Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguma pergunta de case que vocês queiram fazer? Opa, só
Oh, eu acho que o Juarez colocou aqui no chat. Ó, Juarez, a contagem você pode fazer ou com a loja aberta ou com a loja fechada, tá? Só um detalhe que eu não falei, a contagem geral, você ainda faz a ativação do que vai contar no Big e a finalização você ainda faz no Big, tá? A ideia é você conseguir fazer a ativação do que você vai contar já pelo próprio app e a finalização também pelo próprio app. Mas ainda está fazendo nesse formato ativa no Big, faz o processo de contagem, faz o processo de divergência e finaliza. E sim, você pode fazer com a loja aberta. Tá? Aqui mesmo, na minha loja, eu faço só com a loja aberta. Não tem condições a gente parar 6 horas para fazer a contagem. Apesar que eu gostaria de fazer, eu estou querendo fazer um teste, Juarez, a loja aqui fecha domingo meio-dia. De pegar um domingão, juntar eu e mais 3 funcionárias e fazer uma contagem para ver o tempo que a gente vai gastar. Eu não cheguei a fazer esse tempo, porque às vezes eu vou gastar em torno de 2 horas, 2 horas e meia para fazer o balanço da loja toda, entendeu? Pegando em 4 pessoas. Nem 2 horas, põe umas. Mas vamos pôr umas 2 horas, porque tem sempre uma pessoa que é um pouquinho mais lenta e tal. Ó, a entrada de mercadoria, deixa eu até mostrar aqui. O que que acontece? Na contagem, no relatório, você está vendo que tem uma abinha aqui chamada Entre/Transf. A entrada de mercadoria, provavelmente, ela vai estar nas divergências. Então, rapidamente, você vai ver que teve uma entrada naquele dia. Na verdade, ele pega a entrada do dia atual até o dia anterior, caso você esteja fazendo o balanço e está usando 2 dias. Então, rapidamente, você consegue ver que teve uma entrada e já detectar a divergência. Ele detecta tanto a entrada via nota fiscal, quanto também a entrada via recebimento de transferência, tá? Então, sendo bem sincero, você consegue investigar rápido. Você não precisa se preocupar com isso. Porque a própria ferramenta de divergência ela vai facilitar muito a sua busca, né? Você pode, eu acabei não mencionando, mas você pode ordenar por ordem alfabética. Deixa eu pegar aqui nos faltando. Por ordem alfabética. Ó, cliquei aqui no produto, ele ordena. Por quantidade de estoque. Ó, quantidade que foi contada. Eu posso pesquisar o produto aqui rapidamente. Então, foi criado, pensado e pensado para ser o mais rápido possível. Economia de tempo. Cara, a gente não pode perder tempo com balanço e balanço é um negócio crucial para a operação. Sim, sim. Ele continua, ele vai pedir para verificar porque a ativação acontece no Big, né? Mas aí você pode torar o pau. Pode torar o pau porque depois na divergência você detecta facilmente ali. Se você já dá entrada e separar, melhor. Porque o Big, quando você ativa a contagem, se você deu entrada antes de ativar a contagem, não tem problema. Se você deu entrada depois, ele vai entrar no contado também. Mas aí ele vai vir para a divergência e vai falar, putz, deu 10 unidades de contado e a divergência está em 10. Ah, já saquei onde que está. Entendeu? Então facilmente você consegue corrigir aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que tem uma. Quem que é? A Francisca quer perguntar alguma coisa? Ô, gente, desculpa. Eu Imagina. tava aberto no microfone, eu não sabia. Imagina. Tá com alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, Francisco? Não, não. Tranquilo. Mas, recapitulando, pessoal, principais benefícios: extrema economia de tempo em balanço, balanço muito mais frequente, que a galera, o Juarez está aí, se o Juarez até puder contar a experiência dele. Juarez, quantos balanços você faz no ano atualmente? Se você puder responder isso para gente. 3 balanços, ele é um cara organizado. Com o app, ele vai passar a fazer no mínimo 6 a 7 balanços. Ou seja, se você quiser, você faz um balanço por mês. É que eu indico o quê? Fazer uns 4, 5 e manter o rotativo. É que o rotativo dá um desespero, porque, cara, é erro, é divergência, é todo dia divergência, todo dia divergência. Aí você fica encucado, né? Pô, vou ficar na câmera olhando o que está acontecendo. Mas, de fato, é, tem tido um aumento de furto, né? E quanto tempo você leva para fazer o balanço? Em quantas pessoas?
como fecha 6 pessoas e 2 Note. Então, basicamente em 8 pessoas, ou não? Não. São 6 pessoas e usando 2 notebooks que você vai arrastando ali pela loja. Entendi. Rodrigo, deixa eu falar para ficar mais fácil. Ah, Tá perfeito. escutando? Tô sim. Somos em 7 aqui, então eu fecho meio-dia a loja, no sábado, aí Aham. eu inicio o processo de contagem lá, e aí a gente fica em 7. Então fica duas pessoas nos notes andando nas gôndolas onde está mais longe, né, Aham. de Wi-Fi, e o restante nos balcões, Certo. contando. E a gente pega ele meio-dia e vai até 6 horas da tarde, e a minha loja tem 4.500 itens, mais ou menos, é pequena, não é SKU grande. não é SKU, é. grande. Não é grande, não. O meu tem. A minha loja, essa base aqui que você tá vendo, 2.700, é da minha loja, tá? Esse Uhum. banco. Eu levei 6 horas sozinho. Então, Lógico, tem menos estoque, provavelmente, mas mesmo assim. aham, e dá muito erro. É, o problema é quando dá o erro e você não resolve, né? Tipo o código de barra que eu mostrei ali. Isso, você bipou lá 2 vezes, tem que voltar no retaguarda e arrumar manual. Não, aqui você já E, você resolve tudo. Ó, eu garanto que você vai diminuir no mínimo de 2 a 3 horas no seu balanço. então, eu vou fazer do mesmo jeito, fechado para mim ver. Sim. Não, mas depois você ativa o rotativo, você vai ativar o rotativo e vai fazendo esses testes. Às vezes, vou Uhum, pegar um dia, cara, Jéssica, conta 200 SKU de perfumaria ou de geladeira, de comida, né, de alimento. E você escolhe a categoria e manda. Ou só uhum. curva A. Então você começa a criar esses mecanismos. Esses mecanismos são muito bons. Tá funcionando muito bem. Assim, É, até por isso eu parei. Faz um tempo que eu não faço balanço, porque a gente só está no rotativo. Provavelmente eu devo fazer balanço agora em março, aqui. e eu tô com uma menina só no delivery, um colaborador só no delivery, e Sim, aí ele tem que pesquisar o Big e mandar no WhatsApp, né? Quando tem muito erro de estoque, atrapalha demais. atrapalha demais. Nossa, Porque daí aí. ela fala que tem, ela vai ver não tem, Sim, e sim. mesmo Ó, contando estoque 3 vezes no ano ainda dá problema. contando spoiler, tem coisas boas aí em algumas ferramentas que estão vindo, viu, Juarez? Ao longo Uhum, dos próximos 2, 3 meses aí, provavelmente vocês vão saber de uma outra ferramenta de mobilidade também, tá? tá bom. Mas é Obrigado. isso, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelas perguntas. Mais alguma dúvida? Bom, então, gente, o que vocês precisarem? Eu acho que foi feita a gravação, né? Eu acho que passei por não tudo do app, principalmente ali na parte da contagem, alguma opção, alguma configuração, mas basicamente é assim, o racional dele é simples, mas é efetivo. Fechou? E o que precisarem, pode me acionar aí, pode acionar a Doris também. A Doris, ela é minha parceira aqui no desenvolvimento dessa aplicação, né? A gente que está junto aí. Então, aí a gente vai se falando, tá bom? Tá Valeu, Show, ok, Jéssica. Mesquita. obrigada, Rô. Valeu, Valeu. Mesquita. Valeu, Obrigada, obrigado. Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Oi, Mesquitinha.